Quando jejuardes, não vos mostreis contristado como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Irmãos, hoje vamos falar sobre o terceiro requisito de justiça, segundo o pensamento dos líderes dos judeus. O primeiro nós já passamos por aqui, é o ato de doar para os pobres. O segundo é a oração. E o terceiro que nós vamos falar hoje é o jejum. Na administração da teologia do Antigo Testamento, nesses atos religiosos, segundo eles teriam que jejuar pelo menos 2 vezes por semana. Lucas 18, verso 12, inclusive, bate no peito e diz: ó Senhor, eu jejuo 2 vezes por semana. Que espiritual que eu sou, que piedoso eu sou. Mas, na verdade, Levítico, capítulo 16, versículo 39 até o 34, Deus instituiu somente um dia de jejum no ano para o povo. Era obrigatório jejuar um dia no ano. Era um jejum nacional. E diz o texto lá em Levítico que isto era perpétuo, passado de geração para geração. É nesse dia da expiação, chamado em hebraico de Yom Kippur, nesse Yom Kippur o povo teria que jejuar para se afligir. Diz o texto que eles teriam que afligir a sua alma perante o Senhor. Mas, biblicamente, irmãos, o que significa jejum? Jejum é a abstenção de alimento e, às vezes, de água para fins espirituais, que pode ser feito individual e coletivamente, e também tem que ter tempo determinado. Então, o jejum é a abstenção de alimento e talvez de água, também não é obrigatório, de água para fins espirituais. E esse jejum pode ser feito de forma coletiva ou também de forma individual. No livro de Esté, capítulo 4, verso 16, ela e Mardoqueu conclama a todo Israel que estava na cidadela de Suzã para jejuarem durante 3 dias. Estava lá, está escrito no texto bíblico, que Israel estava prestes a ser extinto pelo inimigo. Haveria uma matança em massa naquele reino. E Esté, como rainha, ela proclamou um jejum de 3 dias. Diz o texto que é 3 dias sem comer e sem beber, para que Deus tivesse misericórdia de Israel e livrasse. E, de fato, Deus livrou Israel. Este é um jejum coletivo, nacional, proclamado pela rainha que estava lá, uma judia que estava no reino da Pérsia, e ela fez isso. Lucas capítulo 2, versículo 37, que engraçado, irmão, nós temos uma senhora de 84 anos, profetisa, não é? Viúva, e ela todos os dias, diz Lucas 2 e 37, que todos os dias essa senhora de 84 anos estava no templo, quer seja de dia, quer seja de noite, ela estava lá orando e jejuando. Para quê? Para que viesse o Messias. Ela tinha um anseio de ver o Messias. Ela queria ver o Messias. Ela aspirava, desejava a redenção. 84 anos, diz o texto que ela ficou casada 7 anos, não sabemos se 7 anos que é o tempo total de casada, mas o texto foi bem claro em dizer que ela tinha 84 anos e todos os dias estava no templo orando e também jejuando. Esse é um jejum individual. Agora vemos em Neemias capítulo 9, versículo 1, que os filhos de Israel se juntaram com pano de saco, se vestiram de pano saco, jogavam terra na cabeça.
E diz lá o texto que eles oravam, fizeram confissão de pecados com jejuns. Esse também foi um motivo espiritual. Olhando para o Novo Testamento, Atos capítulo 9, versículo 9, depois de Jesus ter aparecido para Saulo de Tarso no caminho, diz o texto que ele ficou cego 3 dias e também 3 dias sem comer e sem beber. Esse também foi um jejum espiritual. Na igreja que estava em Antioquia, em Atos capítulo 13, versículo 1 a 3, diz o texto que a igreja orava e jejuava para enviar missionários para a obra de Deus. Antes de eles enviarem missionários, eles oravam e também jejuavam. Também no mesmo livro de Atos, capítulo 14, verso 23, o texto sagrado diz que antes de a igreja escolher, votar para presbítero, que atuaria nas igrejas, a igreja tinha o costume de orar e jejuar. Em Joel, capítulo 2, versículo 15 e versículo 16, o povo de Israel estava passando por uma angústia terrível, uma calamidade financeira, uma calamidade política, e diz lá que Deus exigiu que eles fizessem jejum, que eles orassem. Eu vou citar o texto aqui para você. Deus falou através do profeta Joel: tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Não é hora disso, agora é hora de quebrantamento. Israel está mal, as leis sendo deixadas de lado, está faltando vigor espiritual em Israel. Não é hora de lua de mel, sai o noivo aí da sua recâmara. Não é hora agora, até os filhos que mamam, tragam esses bebês que estão mamando para a congregação, para fazer uma assembleia, e orem ao Senhor, e clame a Ele por misericórdia. E quando nós chegamos, irmão, no versículo 28 de Joel 2, aí sim, depois que houve quebrantamento, jejum, choro, lágrimas, os bebês, as crianças, os anciãos, as noivas, os recém-casados, estavam todos reunidos para orar e jejuar, diz o texto que Deus prometeu. E há de ser que depois que vocês se arrependerem, que depois derramarei o meu espírito sobre vocês. Vossos velhos sonharão sonhos, os vossos mancebos profetizarão. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito. E essa promessa, diz Pedro lá em Atos, ele citando Joel, é para vós e os vossos filhos. Amados irmãos, nós precisamos pensar. Eu estou pegando o contexto geral da Bíblia e mostrando que o jejum é bíblico. Eu li aqui Isaías 58, onde o povo estava se afligindo, nós lemos aqui na liturgia, e Deus foi contra aquelas aflições hipócritas. Porque, na verdade, ele estava fazendo aquilo para eles mesmos, e não era para o Senhor. E nessa mesma esteira, agora, Jesus, juntamente com os discípulos ali no monte, Jesus, já que eles falavam que a piedade, a espiritualidade, eram medidas por quem doa para os pobres, para quem ora, não é? E para quem jejua, então Jesus conserta isso. E eu acredito que Jesus estava pensando em Isaías 58, quando ensinou isso aqui para os discípulos. É claro que no texto não diz isso, mas eu acredito que Jesus estava pensando em Isaías 58. Então, eu quero que você volte para o texto nesta noite que nós lemos no versículo 16. Jesus condena a espiritualidade fingida na prática do jejum. Ele condena essa espiritualidade fingida. Quando jejuardes, não vos mostreis contristado como os hipócritas, porque desfigura o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam.
Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Quando jejuares, literalmente o texto diz, não torne feio o seu rosto. Não mostre cara feia, mostrando que você está jejuando. Não mutile o seu rosto. Não. No Antigo Testamento, quando uma pessoa passava por grande aflição, por grande tristeza, era comum elas rasgarem as vestes, vestir-se de roupas rústicas, jogar cinza no rosto e a cabeça. E Jesus aqui está condenando essa prática externa. O que adianta fazer tudo isso se lá dentro do coração não está voltado para Deus? E essas práticas, irmãos, tornavam o rosto muito feio, desfigurado, e nem sempre era demonstração de espiritualidade. Por isso, através dos seus profetas, Deus ordenou: rasgue os seus corações e não as suas vestes. Vocês devem rasgar o coração de vocês. Rasgar a veste, para mim, não tem a mínima importância. Mas se vocês se mantiverem humildes, rasgando o coração de vocês, esta é a maneira correta. Os hipócritas nos dias de Jesus, quando jejuavam, e para demonstrar humildade e piedade a Deus, ficavam em lugares públicos com semblante caído, demonstrando uma tristeza, uma cara de maracujá maduro, muito esquisita, para as pessoas que passarem lá e dizer: olha, como aquele pastor jejuma, como que o reverendo jejuma, né? Olha o presbítero, como que ele está com semblante descaído. Coitado, ele deve estar mais ou menos uns 2 dias sem alimentar. Que espiritual ele é. Eles jejuavam, ao invés de ficar quietos nas suas casas, não. Iam para as praças, para as pessoas falarem como ele é espiritual. Na verdade, irmãos, eles não eram tementes a Deus coisa nenhuma. Eles não eram espirituais coisa nenhuma. Eles faziam isso, como disse Jesus aqui, para parecer aos homens o que eram. Era tudo fingimento, era um meio que eles encontraram para fazer parecer que eram tementes a Deus. E aqui Jesus não está condenando que eles jejuassem 2 vezes por semana. Deus instituiu um dia somente no ano. Era obrigatório jejuar um dia por ano. Mas eles foram trazendo mais coisas, mais inovações para a administração da teologia no Antigo Testamento, e eles convencionaram que o correto era jejuar 2 vezes por semana. Jesus não está dizendo que está errado. Jesus está dizendo que você, quando fizer isso, deve manter-se em secreto. Como doar também tem que ser em secreto. Como orar, você não precisa ficar fazendo aquelas orações longas, palavras rebuscadas, palavras bonitas, palavras tremidas, e gritando glória para lá e glória para cá. Isso não é demonstração de poder, embora as pessoas pensem que são, mas não é. Como nossos dias, não é, irmãos? Aí você olha nas redes sociais. Eu já assisti vídeo nas redes sociais onde a pessoa diz, abre aspas, hoje eu jejuei o dia inteiro. Entrei numa batalha espiritual para você ser liberto deste demônio. Passamos a noite em oração no monte e jejuamos para Deus te abençoar e prosperar. E peço a você para compartilhar esse vídeo e dar um like para todos saberem que nós estamos orando por você. Pronto. Pronto. Acabou. Já recebeu. Se tem galardão, já recebeu. Já recebeu esse galardão. Quando eu estava na outra matriz evangélica, vi certo pregador dizer, abre aspas, para pregar neste congresso,
Jejuei 3 vezes esta semana. Eu estou cheio de Deus aqui. Fecha aspas. Pronto, acabou. Para que fazer isso, Jesus está dizendo? Para quê? Meus irmãos, em nosso contexto, não existe ambiente mais propício para a demonstração de hipocrisia na vida espiritual do que nas redes sociais. Se você deparar com esses vídeos na internet, vai nos comentários para você ler os comentários. Que pregador poderoso! Que homem de Deus! Que homem ungido! É isso que eles querem. Eles querem aplausos, como Jesus falou aqui. Eles querem ser vistos pelos homens. Não estão importando como que Deus está vendo isso. Jesus corrige, irmãos, isso. Jesus corrige isso lá no profundo. Vi no comentário onde uma pessoa disse: fiquei arrepiado quando ele disse que jejuou 3 vezes essa semana, o dia inteiro. E é por isso que ele prega com tanta unção. É isso que essas pessoas estão querendo. O versículo 16 condena isso. Agora vamos para o versículo 17 e versículo 18, irmãos. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu pai, em secreto. E teu pai, que vem em secreto, te recompensará. Aqui Jesus ensina que a prática do jejum é espiritual e secreta. Ninguém precisa saber se você jejuou ou não jejuou. Ninguém precisa saber disso, não precisa falar que você jejuou. Jejum, irmão, na Bíblia é quebrantamento diante de Deus. E na Bíblia sempre foi realizado com motivos espirituais. Então não posso jejuar com o jejum que chamam por aí de jejum das causas impossíveis? Não. Deus não aceita isso. Então eu não posso jejuar para receber uma bênção material? Não. Deus não aceita isso. É jejum que quebrantamento. É do Yom Kippur, lá no Antigo Testamento, do dia da expiação. É saber que é pecador, que é miserável, que precisa quebrantar diante do Senhor. É como Jesus diz em Mateus capítulo 4, versículo 10 para Satanás: sai de Satanás, porque ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele prestarás culto. É quebrantamento. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aí Jesus disse: se você for jejuar, quando você for jejuar, o que você tem que fazer? Unge a cabeça e lava o rosto. Como o judeu e qualquer pessoa saía para o trabalho naquela época? Como o judeu tratava dos seus negócios publicamente na cidade de Jerusalém e demais cidades? Eles não demonstravam tristezas e abatimentos, não. Se eles iam fazer negócio na porta de Jerusalém, eles lavavam a cabeça. Colocavam um aroma, um perfume no cabelo. Vestiam uma roupa bonita e saía para tratar dos seus negócios. Lavava o rosto. Jesus está dizendo: você faz isso para angariar recursos financeiros. Faça isso também quando você for jejuar. Não precisa com os cabelos desdenhados. Não precisa essa tristeza, esse olho abatido. Não, você está fazendo um trabalho para o Senhor. Faça esse trabalho perante Deus. Ninguém precisa saber que você está jejuando. Não torne público e conhecido que você está jejuando. Mantenha sua piedade em secreto. As pessoas não precisam saber que você está jejuando. Deus está vendo. Deus sabe que você jejuou. Diz o verso 18, que o nosso Pai, que vem em secreto, nos recompensará. Mas se queremos, irmãos, ser vistos pelos homens e não por Deus, não temos mais nada a receber diante de Deus. Já alcançamos o nosso propósito. Apesar, irmãos, de não haver mandamento no Novo Testamento para o jejum, contudo, vemos que em momentos de humilhação, de momento de grande tristeza, de grandes conflitos no lar, de grandes problemas que enfrentamos, é lícito e é, sim, balizado pela Escritura fazer isso, jejuar.
Às vezes Deus quer nos levar para esse momento, irmãos. Às vezes vem luta na nossa vida, vem problemas na nossa vida, e Deus vai nos levando por caminhos estreitos, como levou o povo de Israel. Atrás estava Faraó, dos lados estavam as rochas, não tinha como subir com criança lá. E na frente tinha o mar. Fazer o que agora? Às vezes, irmãos, Deus nos leva para esses caminhos assim. Deus nos leva para esses momentos assim da nossa vida. E quem sabe Deus está falando com alguém aqui nessa noite que precisa fazer isso. Em secreto. Em secreto. Ninguém precisa saber. Deus está vendo. Deus sabe. Mas eu não consigo jejuar um dia. Jejua um tempo determinado que você fizer. E o jejum está sempre acompanhado com oração. Sempre. Porque jejuar sem oração é tão somente passar fome. E mais nada. Este, irmãos, é o grande desafio do povo de Deus neste século. Porque é mais fácil juntarmos o povo de Deus diante de uma mesa farta do que diante de uma mesa vazia. É mais fácil. E às vezes Deus olhando isso, acompanhando a igreja, vendo isso. Ninguém precisa saber. E eu estou só perguntando, mas ninguém precisa saber. Alguém jejuou quando fomos escolher diáconos e presbíteros aqui na igreja? Este é o momento necessário para fazer isso. Orar e jejuar para fazer isso. Se você fez, Deus viu. Deus viu. Precisamos, irmãos, voltar a isso, não é? Precisamos voltar a essas práticas, né? Lamentar diante do Senhor o nosso pecado. Irmãos, vamos ser sinceros conosco mesmo, que o Senhor sabe do nosso coração, se estamos sendo hipócritas ou não. Olha, irmão, se Deus deixar as coisas tudo certinho na nossa vida, tudo dando certo, tudo encaixando, nem a igreja a gente vem, tem nada. A gente ora lá, faz alguma coisa e fala assim, gente, eu estou fazendo muito, porque Deus está me abençoando, porque eu sou uma pessoa piedosa. E eu estou sempre contribuindo lá. Eu estou sempre orando. Às vezes Deus fala assim, você não é tudo isso que você está pensando que é, não. E às vezes Deus vai nos levando por problemas. E é para Ele chegar e fazer assim, acorda. Está na hora de você dar uma chacoalhada na sua vida. Está na hora de você pegar um outro rumo. Está na hora de você lamentar a situação. Está na hora de você lamentar a situação da sua família. Está na hora de você ajoelhar. Como diz Lamentações, quando Jeremias supostamente escreveu Lamentações, põe o seu rosto no pó, talvez assim haja esperança. Precisamos, irmão, nesse momento de grande luta, de grandes problemas. A igreja está se perdendo, não é? Está se perdendo. Internamente, o povo de Israel jejuava para Deus abençoar a nação. Precisamos fazer isso. Precisamos voltar a quebrantar o nosso coração diante do Senhor. Precisamos fazer isso. Agora, irmãos, não devemos nos esquecer de Mateus capítulo 9. Eu quero que você, só as páginas aí, vai para frente aí, capítulo 9 de Mateus. Versículo 14 e 15. Vieram, pois, os discípulos de João e lhe perguntaram, por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus, podem, acaso, estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Agora eu estou presente aqui. Estou com vocês. Perguntando, os discípulos de João perguntando para os discípulos de Jesus, perguntando para Jesus, por que nós jejuamos e até os fariseus jejuam e os seus discípulos não jejuam? Aí Jesus falou, jejuar para quê? O noivo está presente, se o noivo está presente é festa, é comes e bebes, é alegria, é regozijo.
Agora, o noivo vai sair do salão de festa. O noivo será retirado. E quando ele for retirado, aí sim há necessidade de jejuar. Oh, irmãos, Jesus já foi. Jesus foi. E nós estamos com muita ansiedade de ver Jesus voltar. Nós, irmãos, deve arder em nosso coração, olhar para o céu e ver Jesus lá, chamando a igreja. Nós ansiamos, todo filho de Deus, irmão genuíno, anseia por olhar para o céu e dizer: ora vem, Senhor Jesus. Ou a expressão Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E é este o momento exato de nós nos contristarmos, nos quedarmos, nos humilharmos, afligir a nossa alma, fazer jejuns que sejam pouco tempo. Mas, Senhor, eu estou diante de Ti fazendo isso, porque eu estou ávido pela Sua volta, ó Deus. É nesse tempo que Jesus falou, irmãos, dias difíceis onde o noivo seria tirado. A comida ia acabar, a festa ia acabar, viria tribulação, viria problemas, embates na família e para todo lado, nesses dias hão de jejuar. Aqui Jesus, irmãos, vai fundo na nossa vida espiritual. Muito. Este, irmão, sim, é o grande desafio nosso. Eu me lembro, irmãos, que na minha vida de jovem era comum nós fazermos vigílias de oração. Eu me lembro que era comum nós tirarmos um sábado todo de oração, leitura da palavra de Deus e jejum nesse dia. Isso parece que acabou. Acabou. Precisamos voltar. Como diz aquele hino, eu quero voltar ao primeiro amor. E eu gosto muito da história da igreja, quando eu me deparo com os grandes avivamentos na história da igreja. Sempre aconteceu quebrantamento. Sempre aconteceu, irmãos, quebrantamento do povo ali naquela cidade. A história dos avivamentos na igreja sempre foi marcada ou antecedida por oração e jejum. Que seja gente pouca na igreja, mas aconteceu. Gente que o Senhor levantou para fazer isso. E quando antes de Deus derramar o avivamento, 3 coisas aconteciam. Pregação fiel da palavra de Deus. Eles oravam com regularidade e jejuavam com mais frequência durante o ano. Atualmente, irmãos, muitas igrejas nem encontros de oração mais têm. Nem reunião de oração mais na igreja tem durante a semana. Atualmente, está acabando até mesmo a oração. O noivo foi tirado, ao invés de ficarmos tristes, não de forma alguma aceitar essa mornidão, essa imparcialidade, essa frieza, essa letargia espiritual, estamos nos entregando. Não, 1000 vezes não. Precisamos voltar, irmãos. Precisamos voltar à oração e ao jejum. Precisamos voltar. Tudo secreto diante de Deus. A igreja precisa tomar assim um posicionamento. Jesus falou, se precisa doar em secreto, se precisa orar em secreto, você precisa jejuar em secreto. Precisa falar com o pastor, precisa falar com ninguém. Você vai ver como que Deus vai trazer solução para a sua vida espiritual. Para a sua vida, inclusive, física também. Quantos que o Senhor fez isso? E quais são as recompensas que Jesus falou que ia se orar, se doar em secreto, se orar em secreto, se jejuar em secreto? Se jejuar em secreto, quais são as recompensas que nós teremos, irmãos? Mateus capítulo 5, versículo 6 diz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. A falta, irmão, de vigor espiritual na vida, o desinteresse com as coisas de Deus é sinal de que você não está vivendo
condignamente perante o Senhor. Onde está a liderança? Onde estão os presbíteros, os diáconos? É dia do Senhor, irmãos. É dia do Senhor, não é nosso não. Mas tem gente na igreja caçando sítio, chácara no dia do Senhor. Cometem um grave pecado perante o Senhor. E se o Senhor afligir a sua família, se o Senhor trouxer problema para a sua família, não reclame. Não reclame. Deus está enojado, irmão, dessa espiritualidade fingida, hipócrita. Por isso que ele falou lá no capítulo 1 de Isaías. Vocês estão matando esses animais aí para quem? Esse derramamento aí de sangue para quem? Vocês estão fazendo isso para mostrar que vocês fazem sacrifício? Eu rejeito esse sacrifício de vocês. Eu tenho nojo desse sacrifício de vocês aí. E Jesus citando, irmãos, Isaías, falando para os fariseus, por isso profetizou a respeito de vós o profeta Isaías, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Tem que parar com hipocrisia, irmãos. Hipocrisia dentro da igreja. Precisamos ver todos os oficiais na reunião de oração da igreja. Precisamos ver todos os oficiais, a começar por nós, fazendo jejuns a Deus, orando a Deus. Precisamos ver todos os oficiais se quebrantando diante de Deus. Se queremos ver uma igreja viva, forte, espiritualmente sadia, precisamos fazer isso. Chega de hipocrisia. Deus tem nojo de hipocrisia. Deus está cheio dessa hipocrisia. Sou reformado. Ah, eu sou da igreja reformada, sou da igreja presbiteriana. E Deus aí. E o que eu tenho com isso? Se você é da igreja reformada. Estou nem aí para a igreja reformada, digamos assim. O que eu quero é quebrantamento. O que eu quero é vida comigo. Vida secreta comigo. Quebrantamento diante de Deus. O que eu quero é isso diante do Senhor, irmãos. Nossa igreja estará cheia de vigor, de alegria e de prazer em servir ao Senhor. E viveremos ansiosos pela volta de Cristo, contemplar sua face, podemos tocar nele com nossas mãos, como os apóstolos tocaram, irmão, se nos quebrantarmos diante do Senhor, se afligirmos a nossa alma. Precisamos fazer isso. E é urgente fazer isso. Urgente. Jesus disse que a hipocrisia dos religiosos estava presente no ato de doar, na oração e no ato de jejuar. Se observarmos a palavra hipocrisia no seu original, ela é composta de duas palavras, hipó, sob, e crícia, que é crino, que é julgar. Ou seja, hipocrisia é julgar de baixo. Ou seja, está escondido atrás de uma capa. Está escondido atrás de uma autoridade. Sou oficial. Mas se não vive como oficial da igreja, é hipócrita. Se não, irmãos, não estiver balizado na palavra de Deus, é hipocrisia. Hipocrisia é alguém que emitia julgamento por trás de uma máscara, escondendo sua verdadeira personalidade e caráter. Devemos refletir, irmãos, sobre essas coisas hoje, se estamos também sendo hipócritas quando professamos nossa fé em Cristo. No mundo antigo, hipócrita era aquela pessoa que colocava uma máscara para representar no teatro. O Novo Testamento usa essa expressão de forma negativa, se referindo a alguém que tem duplicidade de ação, duplicidade de palavra e duplicidade de caráter. A hipocrisia, irmão, nunca está sozinha. A hipocrisia é a irmã gêmea da mentira e do engano. Para nós, para Deus não. Deus vê tudo. Deus sabe de tudo. Em Lucas capítulo 12, versículo 1, Jesus comparou o fermento dos fariseus como hipocrisia. O fermento é a doutrina deles. O ensino para nós hoje é o mesmo, irmãos. É o mesmo. Podemos ter boa doutrina, sim, isso é bom. Mas se não vivermos de acordo com ela, isso também é hipocrisia.
E é muita hipocrisia. Às vezes nossas orações podem não refletir o que somos de fato. E o mesmo pode dizer das nossas doações a Deus também. Corremos o risco de cometermos o mesmo pecado que Ananias e Safira cometeram. Não sermos verdadeiros e sinceros diante do Senhor. Cuidado, Deus está vendo. Deus vê em secreto. Deus sabe. E ao fazermos essas coisas, precisamos nos quebrantar. Ao doarmos, seja na sinagoga, que é na igreja, ou em qualquer situação, precisamos dizer: Deus está vendo. Deus está vendo a minha doação. Deus sabe. Porque se não for com generosidade, se não for com proporcionalidade, se não for com regularidade, é hipocrisia. Está dizendo que ama a Deus, canta que ama a Deus, e na verdade não. E Deus tem nojo de hipócrita. E Deus vai tratar com os hipócritas.